Pessoal, quem gostou? Foi legal, né? E antes de vir pra cá, o pessoal lá, os outros origamistas, né, falou assim, não, mas aí tem que fazer o origami pequeno, o Fireworks pequeno e o grande, né? Eu falei, não, você tá louco? Não vai dar tempo, né? E realmente, não daria tempo de fazer o pequeno e o grande. Agora eu queria pedir uma atenção, que eu vou contar uma historinha pra gente meio caminhar para encerrar, falta 20 e poucos minutos. E quem já ouviu falar do Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach? E quem já ouviu falar desse livro Ilusões? Não? Esse livro Ilusões é do mesmo autor do Fernão Capelo Gaivota. Fernão Capelo Gaivota é um livro mais famoso dele, que inclusive eu preciso reler, porque o Fernão Capelo fala de uma gaivota que ela não queria ser como as outras, e ela amava voar, então a história do Fernão Capelo se dá dessa forma. Mas hoje eu quero contar uma história sobre, que na verdade o livro Ilusões, eu nem me lembro direito do livro. Sério, me lembro pouco da história do livro, eu preciso até reler. Mas eu me lembro daquela história do início. Aquela história do início do livro me marcou muito, e eu quero compartilhar com vocês agora. A história é a seguinte: tinha um rio, e nesse rio, sabe um riacho? Só que pra gente era um riacho assim, pequeno, mas lá embaixo viviam algumas criaturas. As criaturas viviam lá no fundo do rio, nas pedras. Só que essas criaturinhas, elas ficavam agarradas na pedra. Então imagina aquele rio que pra gente era calmo, mas para aquelas criaturinhas bem pequenininhas, tipo Smurfs, sabe? Tipo Smurfs. Tudo que pra gente é pequeno, para os Smurfs é gigante, não é? Não é verdade? Então, e aquelas criaturinhas tipo Smurfs, elas ficavam grudadas na pedra no fundo do rio. Por quê? Porque haviam ensinado para essas criaturas que elas precisavam ficar agarradas na pedra, porque se elas se soltassem, elas podiam se quebrar nas pedras. Então elas passavam a vida inteira agarradas nas pedras, sem se soltar. Mas uma dessas criaturas, ela pensou, pô, não é possível que a vida seja só isso, ficar agarrado aqui nas pedras e se segurando para não ser levado pela correnteza. E ela falava, eu acho que eu vou me soltar. Eu acho que eu não acredito que nesse rio esse rio deve ter algo melhor do que a gente ficar preso nas pedras. E o que é que as outras criaturas falavam, principalmente as mais velhas? O que é que elas falavam? Que ele era o quê? Hein, gente? Ele falava, eu vou me soltar. É louco, né? É isso que as pessoas falam às vezes? Então eles falavam assim, você é louco, se você se soltar você vai se arrebentar nas pedras. Mas essa criatura um dia ela criou coragem e ela falou o seguinte, ela falou, eu vou me soltar, porque eu acho que deve ter algo melhor, que esse rio deve ter algo melhor a nos oferecer, e eu vou confiar que existe algo melhor nesse rio. Ela se soltou e o que aconteceu? Ela começou a bater nas pedras. Ela começou a bater nas pedras e aquelas pessoas que falavam que ele era louco, olhou e falou, nossa, coitado, vai morrer. Só que ele foi se arrebentando ali, batendo, se machucando, mas com o passar do tempo, o que aconteceu? A correnteza levou ele para a superfície. E aí quando ele chegou na superfície, ele conseguiu ver do lado de fora do rio. Então ele não só via a paisagem do lado de fora, como ele também via as outras criaturas rio abaixo, presas na pedra como ele estava há algum tempo atrás. Só que essas criaturas, quando olhavam para cima e viam aquela criatura passando, voando, o que é que elas falavam? Elas falavam, nossa, ele é o Salvador, ele é o Messias, ele veio nos salvar. Ele tentava gritar lá do alto, dizendo, não, eu não sou o Messias. Na verdade, basta vocês terem coragem de se soltar e vocês vão conseguir ter o mesmo que eu tenho hoje. Só que as outras criaturas não tinham tempo de escutar aquela voz e seguiam achando que tinham um Messias. Então, na verdade, essa história eu li
quando eu li esse livro. E acho que hoje, fazendo origami, eu me sinto dentro dessa história. Naquela época eu tinha achado a história muito bacana, muito bonita, mas eu não tinha entendido onde ela poderia chegar. E hoje eu percebo que quando eu comecei a fazer origami, muitas pessoas falaram que eu era louco, que eu deveria fazer algo para ganhar dinheiro, que eu tinha me formado na Unicamp em engenharia elétrica, que eu tinha 20 anos de marketing digital e deveria fazer outra coisa. E a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês é essa: talvez a gente tenha que ser um pouco louco. O que eu peço para os pais, para as mães principalmente, é que deixem os seus filhos serem um pouquinho loucos. Porque talvez nessa paixão e nessa loucura é onde as coisas aconteçam. E essa história, eu comecei a aprender a contar histórias com um amigo meu chamado Alexandre Camilo, que ele tem um projeto chamado Contador de Histórias.com.br. E não terminou não, viu gente? A gente vai fazer uma outra coisa para terminar. Mas eu espero que essa história deixe vocês inspirados, como há mais de 20 anos eu li esse livro e mal podia imaginar que mais de 20 anos depois a ficha teria caído de outra forma. Tá legal? Então a gente não terminou, a gente vai fazer mais uma... Deixa eu ver, vou voltar. Então a gente vai abrir a roda. Eu vou fazer a dança circular com a música da Maria Bethânia. Quem já fez uma dança circular? 148, 150. Então, eu já fiz. Eu conduzi uma só de improviso e essa vai ser a segunda vez. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos afastar a mesa aqui e a gente vai encerrar essa sequência de atividades aqui no SESC.